Bem, terminei a leitura desse recente ônibus, a fase do Mark Millar, do Quarteto Fantástico. Tiveram algumas críticas, em relação a esse ônibus, então hoje eu vou dar minha opinião se vale a pena ou não a aquisição e como que ficou esse material. Já vou adiantando, encontrei um erro aqui, um erro de gráfica, eu vou mostrar para vocês também. Então vamos falar sobre isso? Eu sou o Fábio, bem-vindos ao HQzaço. E se você está chegando agora, já se inscreva aqui no canal do HQzaço, já deixa seu like, comente aqui embaixo se você já leu essa fase, se você pretende pegar esse ônibus. E se você se interessou, eu vou deixar o link direto dele aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, sem enrolação, vamos conferir esse busão. Vamos ver então como que ficou esse ônibus, o Quarteto Fantástico. A capa aqui, ó, bem interessante, né, com a equipe clássica. Eu percebi aqui um negocinho, não sei se vocês perceberam no de vocês, até dei uma olhada se estava correto aqui colocado, e tá a lombada, ó. Vamos ver aqui, ela tem uma sobra da arte da capa que vai aparecer quando você colocar na estante, pelo menos a minha tá assim, eu até tentei empurrar aqui ao máximo, e você empurra e começa a aparecer a da outra também. Eu acho que faltou eles aumentarem essa arte aqui da lombada, né, dessa sobrecapa. Então fica aí de aviso para os próximos, para não ter esse erro. Busão aqui de, sei lá quanto que tá custando esse, R$ 319,90, quase 800 páginas, não pode ter esses errinhos básicos que eu já vou mostrar também. Essa fase aqui é do Mark Millar, e do Bryan Hitch na arte, é uma fase do ano de 1998 e compila Quarteto Fantástico, número 554 a 569, que saiu mais recentemente aqui no Brasil em 2009. Então faz um tempinho aí, fazem 14 anos que a gente não tem esse material. Temos o Quarteto Fantástico Anual número 32, a Fantastic Force número 1 a 4 e o Marvel 1985 número 1 a 6. Então vamos tirar aqui essa sobrecapa para nós vermos o que temos aqui. Graças a Deus não é aquela capa preta, né? Aqui fala um pouco dos criadores, dos principais, né, dessa fase. Millar e Hitch são a dupla descomunal. Olha que legal. Ficou legal aqui essa artezona aqui. Com destaque a um personagem que ele vai ser importante aqui nessa fase. Aqui, ó, parte de trás. Legalzão, né? Bem melhor que o preto, a gente não pode negar isso, né? Então vamos abrir, ó. Temos aqui, ó, tudo separadinho, quem faz parte do roteiro e da arte. Já vou falar quanto a isso também. Então vamos ver o principal, que é essa fase do Quarteto Fantástico, número 554 a 569. Nós temos o roteiro do Mark Millar e a arte do Bryan Hitch, só isso. Nós temos os melhores do mundo nessa primeira parte. Aproximar um pouquinho para ver a arte, sim, ó, acho que sim, ficou legal, né? A história ela começa refletindo aí na existência do nosso planeta e as possibilidades com uma provável catástrofe. Nisso vai ser explorado o chamado Neomundo, que é como se fosse uma cópia do planeta Terra. Então eles estão estudando essa possibilidade de fazer um novo planeta Terra, mas tem umas regrinhas aí obscuras que tá por trás desse Neomundo. E o modo como a própria tecnologia, né, pode ser seu inimigo, vai ser explorado aqui também. Eles criaram um grande evento, mas seu desfecho foi de modo corrido nesse primeiro momento e privilegiando os protagonistas do título, que ocorrem coisas que só o Quarteto Fantástico conseguiu deter certa ameaça, e isso envolve diversos Vingadores, diversos heróis da Marvel, só eles tiveram um grande poder, mas não podemos, né, tirar aí o mérito deles, afinal de contas a gente está falando de um título do Quarteto Fantástico. Tem também um lance de envolvimento do líder do quarteto com uma figura do seu passado que vai abalar um pouco a relação com a Sui, entre outras coisas. A história ela evolui e tem alguns momentos surpreendentes
e de grandeza relacionado a eventos e também aparições de personagens. O autor ele brinca com a mente dos personagens e como eles reagem em situações totalmente inusitadas. Nessa fase aqui, o Tocha ele participa de uma banda, para vocês terem uma ideia, e ele tem uma personalidade bem de rockstar, saindo aí com diversas mulheres, indo pra festa e saindo até com o inimigo. A fase ela aborda também o novo relacionamento do Coisa, aquele velho amor que provavelmente só seria visto nos quadrinhos, mas a maneira aqui que o Mark Millar aborda é bem interessante. Você acaba criando uma simpatia por esse casal, até torcendo para eles. E nesse meio nós temos algumas histórias do cotidiano, como até um especial de Natal e também outras aqui relacionadas a um sumiço. Olha aqui essa imagem aqui, a família reunida no Natal. E também, mais para frente, eles vão dar um desfecho desse casal aqui do Coisa com a sua nova namorada, que a gente vai pegando tanto carinho, né, por esse casal, que a gente acaba sentindo no que vai ocorrer aqui com eles. E em diversos momentos a gente vai ver também essas páginas duplas com arte inteirona, e eu acho sensacional. Não é spoilers aqui, não é muito significante aqui para essa história específica, mas olha só, essa é uma das diversas artes duplas que a gente vai encontrar nesse encadernado. E é claro, né, que nós teremos o Doutor Destino sendo a grande atração. Nisso vai surgir um inimigo pior ainda, pelo menos nesse primeiro momento. E é fechado aqui o título principal do Quarteto Fantástico. O Mark Millar ele trabalhou com muita grandiosidade, né? Ele quis deixar sua marca e, na minha opinião, ele conseguiu. Afinal, ele foi impactante, divertido e bem dinâmico também. Olha aqui o Coisa tendo um ataque, ó, quase uma página inteira só com ele. Então é bem legal esses momentos na questão da arte. É um ônibus que você lê um pouquinho mais rápido, principalmente essa fase da história principal, né? Não temos muitos balões, e uma das características dele aqui também é o lance da ação, né? Nós temos muita ação aqui. Agora nós vamos para essa anual número 32 do Quarteto Fantástico. Aqui nós não temos o Mark Millar, mas continua na arte do Bryan Hitch. Entra no roteiro o Joe Ahern. Nessa história nós temos um futuro papai do Quarteto Fantástico, mas os heróis eles precisam suar por essa nova vida ou não. É uma historinha até que foi boa, que mexe com o futuro, mas se for comparada, né, na questão da qualidade com a anterior, peca um pouco. Como a gente viu no início desse ônibus, vai mostrar uma equipe dos Novos Defensores, que são esses daqui, esses membros, que tem uma relação com o Neo Mundo, eles têm uma participação até que importante na história principal. Então nesse ônibus a gente vai ter o Fantastic Force, com o roteiro de Joe Ahern, né, que é o mesmo que fez o anual, a gente viu agora, e a arte com Steve Kurt e do Neil Edwards. Então vai ser focado nessa equipe. Vocês viram aqui, ó, nós temos um Hulk, um Banner Jr. aí, outro com relação com Wolverine, entre outros. E aqui que nós tivemos algumas críticas em relação, a galera não curtiu essa história aqui. Foca, né, no Neo Mundo e essa equipe, os Novos Defensores, que, convenhamos, não são nada carismáticos. Eles tentam deixar os personagens amarrados aos seus antepassados e mesmo assim não dá certo. É uma história totalmente descartável. É uma pena estar aqui. Digamos que se tem algo que manche essa fase desse ônibus, sem dúvida é essa história aqui, que se não me engano são 5 ou 6 capítulos. Então você vai lendo, o negócio amarrado, não vai cativando o leitor. Uma historinha chata realmente. Então eles não conseguiram dar um up
nesses personagens até então desconhecidos. Era melhor eles terem ficado lá como lado B da história principal, que se encaixaram perfeitamente, mas quando eles quiseram colocar eles como protagonistas, não deu certo. Então, infelizmente, essa parte aqui não é legal do ônibus. Então, essa seria a mancha que nós temos nesse ônibus. A não ser que você seja um fã vidrado dessa fase, que você queira saber um pouquinho mais sobre esses personagens que tiveram a sua participação no início. Então, poucos devem gostar, mas eu acho que a grande maioria, assim como eu, achou um tanto quanto descartável. Aí a gente passa aqui mais pra frente, no final, ó, é bem aqui essa história. Aí o bicho pega, aí o negócio fica bom, galera. Aí o negócio fica bom. Que é nesse título aqui, ó, 1985, roteiro do Mark Millar e arte Tommy Lee Edwards. Aqui o protagonista é um garotinho, é o garotinho chamado Toby, que ele é viciado em quadrinhos. E as coisas elas começam a ficar meio doidas quando ele começa a ver os personagens que ele tanto ama da Marvel em todo canto. Então ele tá lá parado, dá uma olhadinha pro lado e olha de repente o Hulk. E isso sucessivamente, né, vendo outros personagens e outros locais. É uma história muito boa de superação, tem relação familiar sendo abordado e tem um final aqui satisfatório, sem dúvida. E o legal é que a gente acaba se identificando, né, com esse garotinho, com o Toby. Eu, pelo menos lendo isso aqui, me lembrou eu pequeno, onde você tinha uma imaginação, né, você pensava que os heróis existiam, você ficava naquela imaginação, será que eles estão aqui? Será que essa pessoa é um herói? E tem a mostra também, ele indo comprar os seus gibis, totalmente viciado. Bem legal mesmo. Fechando o encadernado com chave de ouro. Então, na minha opinião, na questão do meu gosto, enquanto eu mostro os extras para vocês, a história principal, né, do Quarteto Fantástico, primeiro lugar, depois fica 1985, e depois da Fantastic Force, que foi a piorzinha desse encadernado. Mas a história principal é tão legal, eu curti tanto essa fase do quarteto e do 1985 também, que eu acho que mesmo com a Fantastic Force vale a pena sim você adquirir esse encadernado. E aqui tem alguns extras, né, todo o processo. E o meu ônibus, ele veio com um pequeno defeito, eu até postei no Instagram, aqui no próprio YouTube eu fiz um shorts mostrando mais detalhes. Deixa eu ver se eu vou conseguir achar ele. E pelo jeito, pelos comentários da galera, foi um defeito, foi um filho único aqui, ó. Bem nessa parte da página, confira aí, galera, no de vocês, página 409, ó. 409, veio detonado aqui, ó. Vocês estão vendo, ó? Veio detonadão aqui, ó. Veio rasgado, estranho, né? Aí isso impossibilita de eu ler parte aqui desse balão e dessa parte também. No vídeo que eu fiz, lá pro Instagram e pro Shorts, eu mostro como ele veio. Ele veio todo dobrado, essa página aqui nesse cantinho. Aí eu consegui abrir ela e dar uma montadinha aqui, entre aspas, nela. E deixei assim. Já reclamei, eu comprei lá no site da Panini. Reclamei com eles, vamos ver a posição que eles falam sobre isso, né? Se precisar devolver, eu devolvo e pego o outro tranquilão. Então é isso, galera, essa fase do Mark Millar, do Quarteto Fantástico, mais um ônibus, ó, esses dois últimos que saíram, que foram o do Hulk e do Quarteto, nesse último mês, já li, já fiz review aqui para vocês. Os próximos que eu for comprar, sem dúvida vocês vão ver review aqui no canal, mas pelo menos não deixei esses materiais ficarem atrasados nesse lance de review. Então acho que é isso, acho que eu falei tudo, acho que deu para vocês tirarem algumas dúvidas aí, espero que tenha ajudado a todo mundo a decidir se pega ou não esse Quarteto Fantástico. Ele vai ficar na minha coleção, eu curti e essa fase específica recomendo. Então é isso, espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Comente aqui embaixo quais são suas impressões em relação a esse ônibus do Quarteto Fantástico. Você curte essa fase, você leu, vai investir nesse ônibus, vai ficar com a sua edição mais antiga. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal do HQzaço e até o próximo vídeo. Valeu!